O Exterminador do Futuro está fazendo 40 anos, mas não é o filme do ciborgue bonzinho e da criança irritante, e sim o original de 1984, aquele filme B de baixo orçamento, sujo, violento, implacável como personagem título. O clássico que transformou Arnold Schwarzenegger em astro e revelou James Cameron como grande diretor tem uma história muito rica dos bastidores que a gente levaria 3 horas aqui de vídeo, mas eu vou tentar resumir para vocês. Alô, fábrica, aqui é o André Gordillo do Papo Pop, e quem me conhece, o Exterminador do Futuro originalzão de 1984 é o meu filme predileto. Ah, mas Gordillo, como é que fica Star Wars? Star Wars é paixão, é outra coisa, mas de fato o Exterminador do Futuro, o primeirão, é meu filme predileto de todos os tempos. Ele estava dirigindo Piranha 2, As Assassinas Voadoras, uma sequência de baixo orçamento já de um filme de baixo orçamento do Joe Dante que copiava Tubarão. Era a estreia do James Cameron como diretor, ele vinha da grande escola do Roger Corman como produtor de efeitos especiais, como cenarista, como faz tudo do grande mestre do filme B. Ganhou a oportunidade de dirigir o Piranha 2, mas os produtores odiaram o que ele fez, demitiram James Cameron e pegaram o material para eles mesmos editarem em Roma. James Cameron gastou todo o dinheiro que tinha numa passagem de avião para pegar esse material e fazer uma edição pirata do filme, para tentar recuperar o material para si. Não tinha dinheiro para pagar o hotel, não tinha dinheiro para comer no hotel, ficou roubando comida velha devolvida nos corredores, passando fome, com febre. Ele teve alucinações, disse que teve sonhos, visões de um androide, de um meio robô metálico se arrastando, perseguindo uma mulher, e daí começou a trabalhar um roteiro em cima dessa ideia que daria no Exterminador do Futuro. O formato que ele queria dar a essa história era de um slasher movie, inspirado no John Carpenter no Halloween, o Michael Myers. Basicamente um perseguidor implacável que não morre, vai atrás da mocinha até o final, parece que é destruído e aí volta para um susto final, para uma última cena de perseguição. A gente já viu isso com Jason, com Halloween, a gente já viu com Alien, o Oitavo Passageiro, que é um slasher no espaço, e agora na ficção cyberpunk, que é o Exterminador do Futuro. Só que a trama de 2 combatentes do futuro que vêm parar no presente era parecida demais com o episódio da série fantástica Quinta Dimensão. O episódio Soldier, que inicia a 2ª temporada de Quinta Dimensão, foi escrito por Harlan Ellison, que assim que acabou de ver O Exterminador do Futuro no cinema, saiu e processou o James Cameron por plágio. Eu vou deixar o link aí na descrição desse episódio que está inteiro disponível na internet para vocês tirarem suas próprias conclusões. Bem, o caso foi a tribunal, houve um acordo, Harlan Ellison passou a ser creditado no lançamento em vídeo do Exterminador do Futuro e até hoje em qualquer edição tá lá o nome dele nos créditos. James Cameron se opôs a essa decisão, diz que não pode comentar sobre o assunto, mas bate o pé que não tinha nada a ver com essa história e que não plagiou Harlan Ellison. Mas eu tô me adiantando. Com o roteiro pronto, James Cameron foi correr atrás de dinheiro para produzir o filme. Antes ele vendeu o roteiro por $1 para a produtora Gale & Hurd, com a promessa de que ela o colocaria como diretor se conseguisse financiamento para o filme. Bateu em vários estúdios, até que encontrou a produtora Hamdale, e o jeito que ele convenceu foi bem fora do comum. Numa jogada desesperada, o ator Lance Henriksen, que foi o protagonista de Piranha 2, As Assassinas Voadoras, e depois o androide Bishop no Aliens, o Resgate, entrou com uma maquiagem de exterminador, papel laminado nos dentes, uns ferimentos maquiados na cabeça e chutou a porta da Hamdale dizendo que queria falar com o chefão e não arredava o pé dali. Foi uma jogada para vender o roteiro, a Hamdale topou. Aliás, até os 45 do segundo tempo, Lance Henriksen seria o exterminador, enquanto o Arnold Schwarzenegger foi cotado para ser o herói, o Kyle Reese. E não compre essa história que o O.J. Simpson tinha sido escolhido como exterminador, porque na verdade ele foi uma sugestão de um diretor da Hamdale que foi prontamente descartada. O Arnold estava filmando Conan o Destruidor e até chegou a dizer em entrevistas que depois daquele filme ele ia emendar um outro filme bem porcaria. Mas curiosamente, o envolvimento dele com o roteiro, as sugestões, os pitacos, começaram a despertar na cabeça do James Cameron que o Arnold seria mais interessante como exterminador do que como o herói que vinha do futuro. Ele disse que o exterminador, como uma máquina, teria que atirar sem piscar os olhos, saber manejar as armas e recarregar sem prestar atenção nelas, de maneira robótica. Tudo isso foram contribuições na conversa sobre o roteiro que levaram o James Cameron a trocar o papel. Lance Henriksen, no caso, acabou ganhando o papel de consolação como um dos detetives da delegacia. E falando no Conan o Destruidor, seu Dino de Laurentiis fez uma tremenda sacanagem, prendeu Schwarzenegger sob contrato durante 9 meses sem ter o que filmar, só para prejudicar a produção de James Cameron. De novo, sem dinheiro, com fome, vivendo de ticket e refeição emprestado, James Cameron aproveitou esse tempo para refinar o roteiro do Exterminador 1 e escrever os roteiros de Rambo 2
e de Aliens, o Resgate, que ele tinha sido contratado para escrever. O de Rambo 2, claro, chegou muito mudado pelo Stallone ao produto final que a gente conhece, mas Cameron acabou sendo chamado para dirigir Aliens, o Resgate justamente pelo sucesso do Exterminador do Futuro. Bem, eu só vou fazer uma leve pausa aqui para lembrar todo mundo de seguir o canal, que ajuda bastante o Papo Pop. Bem, finalmente começaram as filmagens com um orçamento de 6,4 milhões de dólares. Baixíssimo orçamento para a época. E dá para notar, o Exterminador do Futuro é todo filmado à noite, a maioria das cenas foram filmadas sem licença para serem realizadas, que custa dinheiro para a prefeitura. Muitos dos efeitos foram no improviso. Os tiros na delegacia, por exemplo, acabaram provocando queimaduras no Lance Henriksen. Apesar do Arnold ter dublê, certas cenas eram muito em close com ele e acabaram sendo feitas com ele e eram perigosas, como, por exemplo, quando ele é banhado por um ácido leve na roupa para simular a fumaça dos tiros que queimaram a carne falsa do T-800, quando na verdade era a carne do Arnold. Para ver como a produção é barata, basta examinar a cena da boate Tec-Noir. São meia dúzia de figurantes que ficam trocando de lugar. Enquanto o Cyborg navega a pista atrás da Sarah Connor, você vai ver que vários figurantes voltam às mesmas posições, ele já passou por um cara, volta a passar pelo mesmo sujeito, tem gente dançando junto, depois tem gente separada, depois tem gente na mesa, é muito divertido. Aliás, é dentro da boate Tec-Noir que há o único frame em que Kyle Reese e o Exterminador dividem o mesmo espaço de cena. Claro que Kyle Reese enfrenta o exoesqueleto no final, mas aí já não é o Arnold Schwarzenegger. Outro exemplo de falta de recursos é que o filme, em pleno 1984, é mono. Eles não tinham dinheiro para fazer a mixagem estéreo. Obviamente, ele já existe hoje em versões 4K, restauradas, Som 5.1, uma maravilha. Mas, francamente, quem viu na época, e também no primeiro lançamento em vídeo dos anos 80, percebe que a sonoridade está completamente diferente. Falta aquela crueza que até o som mono combina com o primeiro Exterminador do Futuro. E há outros exemplos da produção barata ao longo do filme que dão um charme muito especial, como o boneco do policial que é atropelado pela entrada do carro na delegacia. A cena seguinte é o famoso I'll be back, que o Arnold queria mudar para I will be back, primeiro porque tinha dificuldade para falar I'll be back, e depois porque ele achava que o robô não faria a contração de I'll be back, e sim falaria mais formalmente I will be back. O Cameron disse, pô, valeu a sugestão, mas quem escreve o filme sou eu e trabalha aí nesse sotaque e vamos falar I'll be back direitinho, tá? Olha, mas o diretor disse que usou o sotaque do Arnold a favor do personagem porque parecia que o software de fala foi a última coisa instalada no T-800 e que aquele registro austríaco parecia realmente, de fato, metálico e pouco natural. Como curiosidade do elenco, além de James Cameron ter dado aquele papel de consolação para o Lance Henriksen, ele também trouxe o amigo dele, Bill Paxton, que trabalhava como cenarista junto com ele, com o Roger Corman, como um dos punks da cena inicial do filme. O outro é o Brian Thompson, que fez o Shao Kahn em Mortal Kombat 2, o Alien Bounty Hunter de Arquivo X e o vilão psicopata de Cobra. Ainda que Cameron tenha formatado o filme como um slasher movie, ele é um filme de ficção científica cyberpunk. Ou como Cameron chamava, Tec-Noir, um gênero particular na cabeça dele, por isso batizou a boate daquela maneira, e que ele achava que Blade Runner se encaixava também. E de fato, Blade Runner é um filme cyberpunk, assim como o Exterminador do Futuro, e assim como o vindouro Robocop, que seria feito em 1987. Essa é a tríade do cinema cyberpunk dos anos 80, que envolvem formas de vida artificial, ou ciborgues, ou replicantes, discussões sobre homem, máquina, viagem ao futuro, representação de um futuro próximo, enfim, são três joias raras do cinema daquela época. Ah, um detalhe, a Skynet é pouco citada no primeiro filme, ela é mais elaborada no segundo, mas já existia uma proto-internet na época, a ARPANET, e além disso, o projeto Guerra nas Estrelas, do Ronald Reagan, para criar uma rede no céu que protegesse os Estados Unidos dos mísseis soviéticos, inspiraram a Skynet. Afinal, rede no céu, Skynet. E a Cyberdyne Systems, que fabrica o T-800, que aliás não recebe esse nome no filme, ele é Cyberdyne Systems Model 101, tem um nome que lembra várias empresas de tecnologia e de internet que estavam surgindo na época. Olha, quanto à estreia, o próprio James Cameron achou que o filme seria amassado pelos outros dois grandes filmes de ficção científica prometidos para 1984, Duna, do David Lynch, e a continuação de 2010, o ano em que faremos contato. Bem, Duna foi um fracasso retumbante, em 2010 ninguém mais lembra, mas o Exterminador do Futuro rendeu 38 milhões de dólares no segundo Box Office Mojo, em cima de seus 6,4 milhões de orçamento. Ele ficou um pouco acima da bilheteria de Conan o Destruidor, mas bem à frente da bilheteria de Duna em 2010.
Olha, ainda que a grandiloquência, as grandes cenas de ação, o dinheiro infinito, os efeitos especiais, a super fama do Schwarzenegger deixem o Exterminador 2 num outro patamar, o fato é que o primeiro filme é absolutamente imbatível. Ele é imaginativo, compacto, econômico, sujo, brutal, violento e tem um ritmo implacável como personagem título. A sequência é basicamente uma antítese, com cenas grandiloquentes, sequências inteiras de dia, efeitos especiais de ponta e muito humor. E soa como uma refilmagem preguiçosa, porque francamente é basicamente a mesma história. Para vocês entenderem a mudança de tom, apesar de ser uma história fantasiosa, o roteiro do primeiro filme faz sentido e tem os dois pés no chão. O ciborgue pega os óculos escuros para camuflar a perda do olho humano e não ficar com uma bola vermelha que chamaria a atenção de qualquer pessoa. Afinal, é dito que ele é um ciborgue de infiltração que se passaria por humanos para realizar missões de assassinato. Então, ainda que chame a atenção usar óculos escuros à noite, é preferível que tenha uma lanterna vermelha como olho. Já no segundo filme, ele está com a face completamente intacta e pega os óculos escuros e coloca apenas para tirar onda, chamando a atenção para si como um cara que já é grande usando óculos escuros à noite. Então, esse tipo de coisa me incomoda muito no segundo filme. Por isso, o primeiro continua sendo meu predileto, e eu tô aqui celebrando esses 40 anos com vocês desse filme que pra mim é tão especial. É como eu digo, o primeiro é um combate de guerrilha, o segundo é uma guerra campal com todas as forças armadas à sua disposição. Bem, se você chegou até aqui ao final, não custa fazer aquele pedido pelo like que é 0800 pra vocês e espalhar a palavra do Papo Pop por aí. A gente se vê.